E aí, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá, nossa outra aula de hoje, né? Dando continuidade à nossa terceira unidade, que na verdade praticamente encerramos agora, né? Encerramos a nossa terceira unidade, até para que vocês tenham a oportunidade de fazer revisões, estudar, pegar todas as matérias, dar uma lida em tudo aquilo que nós vimos na terceira unidade, porque nós vamos fazer umas atividades, é muito legal, muito fácil, e vocês sabem fazer essas atividades de olhos fechados, porque está tudo aqui, ó, tudo na cabeça, não é isso? Perfeito! Eu tenho certeza que está, porque vocês estão estudando, vocês estão fazendo atividades, vocês não pararam. Quem não parou está com muita conteúdo, muita atividade na cabeça, está com toda a sabedoria possível aí para fazer qualquer tipo de atividade. Eu tenho certeza disso, não é isso? E hoje vamos ver o quê? Vamos ver a história. Na verdade, vamos ver uma coisa que a gente já viu antes, um assunto que a gente já tinha visto lá no iniciozinho, né, dessas aulas remotas, que fala sobre a abolição da escravatura. Acabou, ninguém mais pode ser escravo, né, no Brasil. É um assunto muito interessante e muito importante dentro da nossa história, né? A história vem desenrolando, vem desenvolvendo, e esse assunto ele não pode deixar de passar. Por quê? Porque estava dentro do segundo reinado. Lembra que a gente estava vendo o segundo reinado? Sim, Dom Pedro II. Dom Pedro II precisou viajar. Sim, ele precisou ir lá para a Europa, lá em Portugal, né? Ver a família dele que estava lá, assuntos particulares, enfim, vários assuntos. E aí o que aconteceu? Princesa Isabel assumiu o poder. Princesa Isabel ficou tomando conta do Brasil. E o que ela fez? Pegou a canetinha, que era uma penazinha, e assinou a Lei Áurea. Ela assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888 e aboliu de vez a escravidão no Brasil, né? Mas isso não começou assim, não foi de repente, né? Foi um processo longo, começou lá atrás, foram muitas brigas populares, muitas pessoas já não queriam mais que tivessem escravos no Brasil, muitas pessoas já queriam que os escravos fossem livres. Em algumas fazendas, eles nem mais adotavam os escravos, eles não tinham mais escravos, eles tinham empregados, né? Porque eles achavam que escravidão era coisa já que tinha ficado no passado. E quando o Brasil se tornou independente, em 1822, lá com Dom Pedro, muitos grandes, né, engenhos, muitos, né, senhores de engenho já sabiam que isso ia acontecer. Porque quando o Brasil se tornou independente, muitos países lá fora só iriam aceitar a independência do Brasil se ele acabasse com a escravidão, inclusive a Inglaterra, né, que comprava muito açúcar, comprava muito café, né, comprava muita coisa aqui do Brasil, e aí o Brasil precisava se tornar independente para ser reconhecido como um país independente, não é? Precisava acabar com a escravidão. E aí então perceberam, isso não vai demorar, vai acabar acontecendo. Mas foram muitas revoltas, muitas brigas políticas, né? Muitas discussões, porque uns achavam que precisava dos escravos, outros não, enfim. E isso veio desde 1822, na independência do Brasil, foi evoluindo essa discussão sobre a escravidão, né? E a história foi evoluindo, caminhando, né? E surgiram várias leis que foram ajudando na questão da abolição da escravatura, né? Em 1850, né, botando aí ao lado, ó, teve a Lei Eusébio de Queiroz. O que acontecia com a Lei Eusébio de Queiroz? Em 1850 estava proibido você comprar escravos da África. Você podia comprar escravos de outras fazendas aqui no Brasil, mas da África não podia vir mais nenhum navio negreiro, não podiam mais pegar escravos lá na África, ou seja, escravizar povos lá da África, né, para trazer como escravos para o Brasil. Muito legal, essa lei foi muito forte. A Lei Eusébio de Queiroz, uma lei muito importante, em 1850. Em 1871, aí teve outra lei que foi aprovada no Brasil, a Lei do Ventre Livre. O que acontecia com essa lei? Essa lei dizia que os filhos de escravos até 8 anos eram livres já, não eram mais escravos. Eles só precisavam fazer alguns trabalhos para compensar, né, aquilo, ou seja, aquela liberdade, compensar e comer, né? Mas eles já não eram mais considerados como escravos, não poderiam ser mais tratados como escravos. E aquelas escravas que estavam, né, grávidas, que tinham bebê no ventre, aqueles bebês já eram livres, inclusive de trabalho, né? Ou seja, por isso que o nome da lei ficou sendo a Lei do Ventre Livre.
Os bebês que estavam, né, em gestação, nas barrigas das mamães, não eram mais escravos, não nasciam mais como escravos. Essa lei foi muito importante também dentro da construção da abolição da escravatura. E depois, em 1885, veio a lei dos sexagenários, ou seja, aqueles escravos que tinham mais de 65 anos também estavam livres. Eram senhorzinhos, né, senhorinhas já, né, pessoas muito sofridas porque já tinham trabalhado muito sofrimento. Então eles já eram colocados, né, como livres, não precisavam mais serem tratados como escravos, não poderiam mais ser tratados como escravos, né, em 1885. E aí, em 1888, né, a Lei Áurea, aí sim a história da princesa Isabel. Né, seu pai, Dom Pedro II, precisou viajar para Portugal, ela aproveitou, assumiu o trono temporariamente. Uma das primeiras coisas que ela fez, assinou a Lei Áurea, e a Lei Áurea abolia de vez a escravatura, né? A escravidão no Brasil. Ou seja, a partir do dia 13 de maio de 1888, o Brasil não podia mais ter escravos. Não podia mais ter escravos, né? 1888, olha, muito interessante, né? A lei foi assinada a 13 de maio de 1888. E essa foto aí é uma foto recente. E a gente vê que desde aquela época, né, os negros, ou seja, a questão da escravidão, né, que pegava os negros na África e traziam para o Brasil, eram escravos, foram libertados. Porém, não houve uma política pública que pudesse acolhê-los, porque eles não tinham família aqui, eles não tinham moradias, eles não tinham, né, como sobreviver, eles não faziam parte da elite, né? Então foram libertados muitos escravos, porém não existia nenhuma regra, nenhuma lei para cuidar deles ou para oferecer a eles um trabalho digno, uma vida mais digna, né? Então eles continuaram marginalizados, à margem da sociedade. Olhavam para eles ainda, né, com aquilo que a gente sabe hoje, né, com racismo, coisa horrível, coisa que não se pode acontecer mais. Porém, desde aquela época, os escravos foram libertados, mas acabou acontecendo um problema muito grave na sociedade brasileira, né? Naquela época foram soltos mais ou menos 700 mil escravos. Que bom que eles ficaram livres. Porém, o Brasil deveria desenvolver e ter políticas públicas desde aquela época. E não se foi feito muita coisa. Essa foto nos diz muito, né? Mas enfim, e é isso aí. O Brasil foi evoluindo no sentido de leis, porém precisamos aplicar ainda muito dessas leis e precisamos fazer outras para que possa melhorar né, termos uma igualdade social, né, brigarmos pela igualdade social. E a gente vê que em muitas cidades, principalmente as cidades grandes, surgem muitas pessoas marginalizadas porque não têm a oportunidade, por conta que outras pessoas não querem, não se interessam, né? E o pior de tudo, ainda existe muito racismo no nosso país, certo? Mas a história continua, não parou aí. Isso em 1888 foi assinada a Lei Áurea, não é? E depois disso a história continua. Mas vamos aos nossos exercícios primeiro, ver um pouquinho sobre a Lei Áurea, sobre a abolição da escravatura, né? Muito importante conhecermos e sabermos isso, né? Então vamos exercitar lá nosso livro na página 80, né? Atividades do livro, página 80, e no livro de reforço, a página 134. É um pedacinho só. E com isso a gente termina a terceira unidade. Estamos caminhando, estamos desenvolvendo, estamos avançando. A Vicente Salles não parou, nós não paramos. E que bom que você está fazendo os exercícios, que bom que você está desenvolvendo todas as atividades, porque eu sei que você desenvolvendo, nós estamos caminhando juntos, nós estamos evoluindo juntos, nós estamos aprendendo cada vez mais. Certo, pessoal? Faça os exercícios, página 80, página 134, né? Mande para a gente, porque, né, a história continua, ela não para. Até a próxima aula.